amados, nós estamos ministrando nesses dias uma série sobre o tabernáculo, não é? E no primeiro dia nós falamos a respeito do sangue, no segundo dia nós falamos a respeito dos sacerdotes, e hoje nós vamos falar a respeito do sumo sacerdote. Essa é a função mais importante do tabernáculo, é a função do sumo sacerdote. Quando nós começamos a ministrar essa série, algumas pessoas acharam que a gente ia voltar muito para aquelas coisas judaicas e tal. Não é esse o intuito, que a carta aos Hebreus, a carta de Hebreus, ela foi escrita justamente com esse entendimento de que aquele culto lá passou. Aquele tabernáculo passou, aquele sacerdócio passou. Hoje nós estamos em um novo culto, em um novo sacerdócio, não é? Então nós não queremos voltar para aquilo, mas aquilo nos ensina muito, nos ensina muitas coisas. Então, hoje falando sobre o sumo sacerdote, eu quero falar com você que o sumo sacerdote, primeira coisa que eu quero que você grave hoje, fala comigo, o sumo sacerdote, ele é sempre a favor do povo. O sumo sacerdote é sempre a favor do povo. Existem muitos homens de Deus e muitas figuras de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta é uma figura de Deus. Mas você vai perceber que o profeta, nem sempre ele está a favor do povo. Muitas vezes até contra o povo, não é? Às vezes uma palavra do profeta era uma palavra de juízo. Mas o sumo sacerdote não. O sumo sacerdote é sempre a favor do povo. Então, nós nos lembramos aqui do tabernáculo, que o tabernáculo de Moisés tinha aquelas 3 áreas. A primeira área era a área de fora, que se chamava, você se lembra o nome? O átrio. Ali fora tinha, então, o altar do sacrifício, tinha ali aquela grande bacia para purificação, para se lavar, e havia então a próxima cortina, ou a próxima porta, e então entrava-se no segundo lugar, que era chamado o santo lugar. Lá no santo lugar, existia lá o candelabro, que é aquela peça com 7 lâmpadas, né, conhecido também como menorá ou castiçal, ali desse lado esquerdo. Do lado direito aqui havia uma mesa, que era a mesa dos pães da proposição, né, e um pouco à frente, antes da terceira cortina, terceira porta, havia um altar chamado altar do incenso. Esse lugar aqui era um lugar onde o sacerdote trabalhava muito, né? Agora, depois dessa terceira porta, havia o lugar mais profundo do tabernáculo. Qual era o nome desse lugar? O Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Lá dentro desse lugar havia uma arca de madeira, coberta de ouro por dentro e por fora, né? Essa arca de madeira estava lá, sobre essa arca, em cima dessa arca, estava ali os 2 querubins, né? Sentados ali naquele lugar, no propiciatório. Nesse lugar mais profundo, lá dentro, era o lugar onde o sumo sacerdote entrava. Na semana que vem nós vamos falar mais a respeito de detalhes do sumo sacerdote. Mas quando o sumo sacerdote entrava dentro desse último véu, nesse lugar chamado Santo dos Santos, o sacerdote apresentava lá basicamente uma coisa. O sumo sacerdote apresentava o povo diante de Deus. Ele estava ali para representar diante de Deus o povo. O sumo sacerdote estava naquele lugar a favor do povo. Na semana que vem nós vamos ver isso mais detalhadamente, mas, por exemplo, uma das coisas da veste do sumo sacerdote é que ele tinha o éfode. E no peitoral, o éfode era uma peça formada das ombreiras, uma corda de ouro e um peitoral aqui. Nesse peitoral haviam 12 pedras preciosas, cravadas, que ficavam sobre o coração do sumo sacerdote. Em cada uma dessas 12 pedras tinha um nome de uma das tribos de Israel. Cada pedra tinha um nome cravado na pedra, o nome de uma das tribos de Israel. Então, cada vez que o sumo sacerdote chegava diante de Deus, ele estava levando sobre o seu coração o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, que eram preciosas para Deus, né? Podia ser um peitoral feito com um cavaco de madeira velha, mas Deus quis que fosse pedras preciosas, porque você é precioso para Ele, amém? O sumo sacerdote era uma figura muito importante no Antigo Testamento. Por exemplo, se o povo tivesse agindo corretamente, a nação tivesse agindo corretamente, mas o sumo sacerdote fosse mau, então todo o povo perecia. Um exemplo que nós temos disso, por exemplo, é lá em 1 Samuel. Existia um sumo sacerdote chamado Eli, e esse sumo sacerdote estava pisando na bola. Ele estava
exercendo mal o seu ministério, não corrigia seus filhos, não é? Estava fazendo coisas erradas dentro do tabernáculo. E o que aconteceu? Todo o povo pereceu. Israel perdeu a guerra, a arca da aliança foi roubada, foi levada embora, não é? Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele não estava exercendo bem o seu papel. Então, muitas pessoas quando ouvem isso, então se o sumo sacerdote ia mal, então todo o povo ia mal, as pessoas pensam nisso de uma forma injusta. Mas eu quero te falar, isso não é injusto por dois motivos. Primeiro motivo, porque quase sempre o povo que estava fazendo coisa errada. E geralmente o sumo sacerdote estava certinho. Do primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, até Caifás, que foi o sumo sacerdote na época de Jesus, nós tivemos 81 sumos sacerdotes. Do primeiro, que foi Arão, até Caifás, 81 sumos sacerdotes ali. Geralmente o sumo sacerdote estava melhor que o povo, mas tem muita sabedoria de Deus ao redor disso, porque, fala comigo, como está o sumo sacerdote, assim estará o povo. Então, se o sumo sacerdote é primeira, como diz o cearense, então o povo só vai colher bons frutos, você está entendendo? Qual a sabedoria de Deus a respeito disso? É que hoje, nosso sumo sacerdote é Cristo. Então, se o povo é julgado de acordo com a justiça do sumo sacerdote, então nós estamos bem na fita. Porque o nosso sumo sacerdote é Cristo. E se hoje nós somos julgados segundo a justiça de Cristo, então nós estamos muito bem. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, amado, tiveram 81 sumos sacerdotes. Por que houveram 81 sumos sacerdotes? Porque o sumo sacerdote morria. Ele podia estar exercendo o ofício dele da melhor maneira, mas chegava uma hora que ele morria. E então tinha que trocar por um novo sumo sacerdote, né? Sempre trocava. Por quê? Porque o sumo sacerdote morre. Louvado seja Deus que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, vive para sempre, nunca vai ser trocado. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve início nem fim de dias. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Uma coisa muito engraçada, que é só um comentário que eu vou fazer. As vestes do sumo sacerdote eram vestes sagradas. Você for ler Levítico, você vai ver que o sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes. Isso é uma figura muito importante. Então, se você for estudar isso, você vai ver que nunca o sumo sacerdote podia rasgar as suas vestes. Você pode ler isso depois na sua casa, lá em Levíticos 10, Levítico 21. Você vai ver que o sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes, porque aquelas vestes, elas santificavam o ofício do sumo sacerdote. Eram vestes que representavam muito, mas interessante, que lá nos evangelhos, quando Jesus estava diante do sumo sacerdote Caifás, e Jesus declarou quem ele era, então Caifás, indignado, rasgou as suas vestes. Ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas o que estava acontecendo ali era que o sacerdócio velho estava caindo diante do novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, né? Realmente aquele sacerdócio antigo foi rasgado, e nós temos um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus, que está a nosso favor hoje, amém? Então nós vamos falar 3 pontos a respeito do sumo sacerdote hoje, e o primeiro ponto que eu quero falar com você é muito importante. Fala comigo: todo sumo sacerdote é tomado dentre o povo. Isso aqui é uma coisa da palavra que é muito importante. Todo sumo sacerdote, ele é tomado dentre o povo. Vamos ler Hebreus capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, fala comigo, tomado dentre os homens. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, fala comigo, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Isso aqui é um princípio muito forte. Todo sumo sacerdote, ele foi tomado do meio do povo, ele foi tomado dentre os homens. Voltando lá atrás, quando o povo estava escravo no Egito, quem foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo do Egito? Moisés. O Senhor apareceu para ele na sarça e falou com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Moisés não foi o sumo sacerdote? Porque se Moisés era o escolhido, então o mais
provável é que Moisés fosse o sumo sacerdote e os descendentes de Moisés, já que foi ele aquele que foi libertar o povo lá. Mas por que Moisés não foi o sumo sacerdote? Porque Moisés não era dentre o povo. Quando o povo de Israel estava pecando, apesar de Moisés, quando o povo de Israel estava sofrendo no Egito, sendo açoitados lá como escravo, apesar de Moisés ser israelita, Moisés estava no palácio de Faraó. Moisés não estava sofrendo com o povo, Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Então Moisés não conhecia verdadeiramente o que é o sofrimento do povo, o que é ser uma criança escravo, o que é crescer como escravo, o que é sofrer como escravo. Então Deus, quando foi pegar o sumo sacerdote, ele não pegou Moisés, porque Moisés não conhecia o sofrimento do povo, ele pegou Arão. Arão era um tomado dentre o povo, você está entendendo? Alguém que conhecia o sofrimento do povo, alguém que sabia o que era o sofrimento do povo. Alguém aí, alô? Amém? Então Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, falando a respeito de Jesus, o texto está dizendo que convinha que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todas as coisas. Então, aqui está um porquê Jesus veio. Jesus veio, um dos porquês, ele veio aqui nessa terra e ele se tornou semelhante a mim e a você. Ele olhou para mim e para você, ele sofreu como eu e você, ele foi tentado nas mesmas tentações que eu e você, sofreu e conheceu sofrimentos como eu e você conhecemos. Para quê? Para que ele pudesse ser um sumo sacerdote que se compadece das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas necessidades, das suas tentações. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus se fez homem, veio aqui como nós e sofreu aqui para que ele conhecesse o que é ser homem na carne dele, para se tornar um fiel sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o texto está falando, irmão? Vou ler o 15 de novo aqui, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quem que foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado? Jesus. Jesus, amado, é o nosso sumo sacerdote que está diante de Deus hoje a nosso favor. Nós lemos ali em Hebreus 5 que o sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, ele é a nosso favor. Fala comigo, o sumo sacerdote é a meu favor. Então fala bem alto aí, Jesus está diante de Deus a meu favor. E ele foi tentado como eu, e hoje ele pode se compadecer das minhas fraquezas e interceder por mim. Você entende isso? Jesus não está contra você hoje. Jesus está a seu favor, intercedendo por você diante de Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém, meu amado? Então, essa é uma coisa que você tem que guardar. Todo sumo sacerdote é tomado dentre o povo. E Jesus, como sumo sacerdote, também foi tomado dentre nós, dentre o povo, para que ele pudesse se compadecer de nós. Amém? O próximo título é uma pergunta, o próximo tópico aqui. Fala comigo, Jesus aperfeiçoado? Como é que Jesus pode ser aperfeiçoado? Irmãos, tem alguns meses que eu venho estudando a respeito desse assunto que nós estamos falando do tabernáculo. E tem um versículo de Hebreus que sempre me intrigou, que fala que Jesus foi aperfeiçoado. E eu fico me perguntando, como pode Jesus ser aperfeiçoado? Ele é Deus,
ele veio nascer aqui como filho de Deus, ele nasceu sem pecado, ele foi um homem reto, nunca conheceu pecado, nunca pecou, como ele pode ser aperfeiçoado? Então, buscando a Deus e orando a respeito disso e lendo as Escrituras, eu entendi que ele não foi aperfeiçoado como Deus, nem aperfeiçoado como homem, mas ele precisava ser aperfeiçoado como sumo sacerdote. Por quê? Porque como Deus, ele não tinha vindo aqui e sofrido ainda, mas ele veio e sofreu e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e ele foi declarado sumo sacerdote. Então, olha o que acontece aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao versículo 10 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu te explicar isso aqui, voltando lá no versículo 7. E Jesus, nos dias da sua carne, fala comigo, nos dias da sua carne, quando ele viveu aqui, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando foi que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas as súplicas para quem o podia o livrar da morte? Quando foi que Jesus fez isso? Fala comigo, no Getsêmani. Esse texto está falando disso, do Getsêmani. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia o livrar da morte. Jesus estava em uma angústia, fala essa palavra, em angústia. Você já teve angústia alguma vez na sua vida? Você já teve em situações da sua vida, situações de morte? Jesus estava numa situação dessa. E ali naquele lugar ele orou e suplicou com forte clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte. Agora ele estava orando pelo quê? O texto está falando que ele suplicou àquele que o podia livrar da morte. Jesus estava, irmãos, orando para que ele fosse livre daquela morte, não tenha dúvida disso não. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você está entendendo? Agora, o texto é tão forte, irmãos, porque continua dizendo, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Quando Jesus orou isso, ele foi ouvido. Pai, passa de mim esse cálice. Ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Só que mesmo ele sendo ouvido, ele continuou a oração dizendo, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então, naquele momento de angústia, onde Jesus estava orando pela sua própria vida, embora sendo filho, ele aprendeu ali a obediência pelas coisas que sofreu. O que ele sofreu ali? Angústia de morte. Ele sabia a morte que o aguardava, mas mesmo assim, ele aprendeu a obedecer, se sujeitando à vontade do Pai. E no meio daquele sofrimento, o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Deus o nomeou sumo sacerdote para sempre. Por que, amado, que ele teve que ser aperfeiçoado como sumo sacerdote? Eu vou te explicar. Muitas pessoas querem lidar com Jesus como se Jesus estivesse todos os dias perdoando o seu pecado. Então as pessoas se aproximam de Jesus para receber perdão dos pecados. Mas eu quero te dizer uma coisa, seu relacionamento com Jesus precisa subir para outros níveis. Você precisa conhecer Jesus para outras coisas também. Vou te explicar por quê. Porque Jesus já perdoou o seu pecado. Não importa se você confessar o seu pecado hoje, Jesus não vai morrer na cruz de novo, ele já morreu. O perdão já está disponível por você, porque Jesus já tem uma decisão de te perdoar, já é a escolha dele perdoar você. Então hoje, quando Jesus está diante do Pai por você, ele não está diante do Pai por você para que você seja perdoado dos seus pecados apenas. Ele está diante do Pai por você porque ele conhece o que é sofrimento. E quando você sofre, ele se identifica com aquilo e ele intercede por você. Romanos 8:34, Jesus intercede por você.
Então hoje, quando você passa por qualquer tentação, ele foi tentado nas coisas que nós somos tentados sem pecado. Então ele conhece a saída, e quando você é tentado e você não quer pecar, Jesus está lá e ele intercede por você. Quando você passa por dores, por situações, por enfermidades, dores na carne, Ceará agora teve muito uma doença chamada chikungunya, não é? Dores na carne, dores nas articulações, dores nas juntas, que coisa terrível. Mas essa semana foi uma semana que eu fiquei muito orando contra as enfermidades na igreja, levantando de madrugada, eu e minha esposa comigo à noite orando contra as enfermidades da igreja, na igreja. Nós não podemos ter enfermidade, nós queremos ter saúde. Mas Jesus sabe muito bem o que é ter dores na carne, porque ele teve dores na carne, dores mais terríveis do que eu e você podemos enfrentar. Ele sofreu, e como um sumo sacerdote tirado do meio do povo, que conhece o que é dores e sofrimento, hoje ele intercede por você, para que você não tenha dores e sofrimento. Então Jesus foi aperfeiçoado como sumo sacerdote, para que ele pudesse interceder por você. Amém? E o terceiro e último ponto, fala comigo, a segurança do sacerdócio de Cristo. Olha aqui, amado, 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, está condenado ao inferno de morte para sempre. É isso que está escrito? Não é. Não é isso que está escrito. Está escrito, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Existem pessoas que elas se afastam de Deus porque pecaram. Deixa eu te falar uma coisa, é o erro de Adão, né? Adão foi lá e pecou. Quando Deus chegou perto, ele escondeu, quis esconder atrás de uma árvore. Tem gente que fica se escondendo, peca e fica se escondendo, está errado. Se você pecar, não corra de Deus, corra para Deus. Porque se você pecar, você tem Jesus Cristo, o justo. Ele é um advogado junto ao Pai. O que o advogado faz? Ele te defende. Jesus te defende. Eu gosto muito de falar desses textos, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos, é ou não é verdade? E Satanás, ele acusa 24 horas por dia, todo dia, dia e noite ele está acusando os irmãos. Só que eu gosto demais quando Apocalipse diz que caiu o acusador. O acusador é quem? O diabo. O acusador caiu, a antiga serpente, o diabo. Eu adoro quando eu vejo João 14:30, que Jesus disse, o maligno não tem nada em mim. Não tem nada do maligno em Jesus. Portanto, se o maligno é o acusador, Jesus não pode acusar, isso não está nele. Ninguém pode dar o que não tem. Jesus não pode te dar acusação, porque a acusação é uma característica do diabo, e não tem nada do diabo em Jesus, portanto ele não te acusa, nunca. Jesus te defende, ele é o seu advogado, ele quer você bem diante de Deus. Amém? Então nós temos que ter segurança nisso. Olha o que diz, eu vou ler de novo, Hebreus capítulo 5, versículo 1. Diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, você lembra bem disso? É constituído nas coisas concernentes a Deus, o quê? Foi muito ruim, o quê? A favor dos homens. Jesus, ele está a seu favor. Ele não está contra você, ele não está acusando você. As pessoas gostam de falar que Pedro afundou quando olhou para as ondas, e ele estava andando sobre as águas. Pedro afundou. Eu não gosto de falar que Pedro afundou, eu gosto de falar que Jesus o levantou. Porque é sempre assim, quando você afunda, Jesus não pisa em cima, Jesus te levanta. Ele é sumo sacerdote a seu favor. Jesus não é contra você, Jesus não está contra você, Jesus está a seu favor. Amém? Então, Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 20, diz assim: por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta,
na qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu te explicar aqui rapidamente esse texto. O que esse texto está falando? Que Deus, quando quis falar da sua promessa, nós cristãos não juramos, porque é um mandamento que nós não devemos jurar por nada, não é assim? Mas o povo por aí jura. Quando a pessoa quer falar uma coisa que é verdade, que é plena verdade, a pessoa fala assim: eu juro pela minha mãe. É ou não é? Jesus, como Deus Pai, como não tinha nada maior do que ele para jurar, a Bíblia diz que ele se colocou como juramento. Que ele não tinha nada maior pelo que jurar, então é como ele jurou por si mesmo. Dizendo então que aquilo que ele prometeu ele iria cumprir, e aquela promessa que foi feita a Abraão, somos nós. Apóstolo Paulo diz isso no livro de Gálatas, que nós somos os descendentes de Abraão, nós somos a Israel espiritual, que nascemos segundo a promessa. Mas então ele está falando aqui que ele se interpôs sobre o juramento, e nós devemos pegar essa promessa, fala comigo, lançar mão da promessa, da esperança. Fala comigo, eu devo lançar mão, eu devo agarrar essa esperança. E aqui o texto está dizendo então que essa esperança, versículo 19, a qual temos por âncora da alma. Uma pessoa, meu amado, que entende que Jesus está diante de Deus intercedendo por ela, que Jesus não é contra você e que você tem perdão dos seus pecados disponível para você e que Deus está a seu favor, você vai ter isso como âncora da sua alma. Você não vai ser mais uma pessoa de altos e baixos, que uma hora está bem, uma hora está ruim, uma hora você está com Deus, uma hora você está sem Deus, uma hora você quer a vida eterna, outra hora você quer pecar. Não! Se você tem a revelação de que Deus é a seu favor, que seus pecados são perdoados, que Jesus entrou por você no Santo dos Santos, isso vai ser como a âncora da sua alma. O que uma âncora faz? Você sabe para que serve uma âncora? De vez em quando nós vamos pescar, e aí quando a gente vai pescar em um lugar muito fundo, você acha o lugar certo da pesca, então você solta uma âncora ali, e a âncora serve para que o barco não saia daquele lugar. Essa esperança, guarda isso, deve ser como uma âncora da sua alma, para a sua alma nunca sair desse lugar. Que lugar? Olha o que o texto diz aqui, olha, versículo 19, olha o que o texto diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Que além do véu é esse, meu amado? Aquele último véu que entrava no Santo dos Santos. A âncora da alma, essa esperança nossa, ela penetra além do véu. O que isso está dizendo, meu amado? É que esse é o lugar que Deus quer que a sua alma permaneça para sempre. Hoje, Deus quer que você viva no Santo dos Santos. Amanhã, no Santo dos Santos. Semana que vem, no Santo dos Santos. Daqui um mês, no Santo dos Santos. Deus quer você sempre na presença dEle. Mas pastor, eu pequei. Então olha o versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Fala comigo, por nós. Jesus não entrou no Santo dos Santos só por Ele mesmo. Jesus entrou no Santo dos Santos por nós. Ele está lá e Ele intercede por mim e Ele intercede por você. Mas você está passando por problemas, Jesus está intercedendo por você. Você está passando por tentações, Jesus está intercedendo por você. Você é indigno por causa da vida que você vive, você é digno por causa do sangue de Jesus, aquele que intercede por você. Vamos lá, eu estou falando uma coisa com você aqui. Isso deve jogar a sua fé para um lugar mais alto, para você parar de viver como um crente mendigo que fica mendigando bênçãos. Você não tem que mendigar nada. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é a seu favor. Amém, meu amado? Muitas pessoas, tem pessoas que ficam muito tempo lidando com acusação, lidando com condenação. Tem que parar com isso. É o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, lá verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Verso 34, vamos ler o 34 junto?
Olha o 34. E quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai te condenar? Quem vai te acusar? Quem vai falar que você pode, que você não pode? Meu amado, é Deus quem te justifica. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vou sabendo de uma coisa: Deus está indo comigo, Deus está comigo. Se eu vou comprar uma coisa, eu vou comprar com o melhor preço, porque Deus está comigo. Se eu vou vender uma coisa, eu vou vender com o melhor preço, porque Deus está comigo. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu sei que vai acontecer o melhor, porque Deus está comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus está fazendo todas as coisas cooperar para o meu bem. Meu amado, quando eu vou começar uma coisa, eu estou buscando direção de Deus, e se eu sei se eu estou fazendo algo que não é contra a vontade de Deus, eu já sei que Deus vai me abençoar. Eu já sei que Deus é comigo. Tem gente que fica perguntando: será que essa doença, pastor, foi Deus que colocou? Deixa eu te falar uma coisa, meu amado: Deus não tem nada a ver com doença. A Bíblia diz que no céu não tem doença. Deixa eu te explicar o que acontece no céu. No céu o que acontece é o seguinte: quando você for entrar lá, o coxo saltará como cervo, a língua do mudo cantará, o ouvido do surdo se desimpedizará, os olhos do cego se abrirão. No céu não tem doença, nem tristeza, nem dor. Agora Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Deus não tem nada a ver com doença, Deus não tem nada a ver com morte. A morte é inimiga de Deus, você tem que saber disso. Deus quer o seu bem, Jesus morreu para o seu bem, Jesus morreu para que você tenha vida. Você tem que saber disso, e você tem que crescer nisso. Será que Deus quer me abençoar? É evidente que Ele quer te abençoar, Cristo morreu por isso. Será que Deus quer me curar? É evidente que Deus quer te curar, Cristo morreu por isso. 1 Pedro 2,24, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Servir ao rei dá nisso, querido. Se a gente servisse a um derrotado, então a gente poderia ter dúvida da vitória. Mas quando nós servimos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, meu amigo, capeta sai da frente, senão eu atropelo. Cresça na sua fé, faça coisas maiores, sai dessa posição. Você não precisa do pastor a seu favor, você não precisa do irmão do seu lado a seu favor, você tem Cristo a seu favor. Vai para frente, sobe, vai viver a vida que Deus tem para você, meu amado. Cristo está a seu favor, Cristo está a seu favor, Cristo está a seu favor. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Fica de pé no seu lugar e vamos orar.